Olá! Se você chegou até aqui e por um acaso, você sente que você está procrastinando, você tem seus objetivos, suas metas, vontade de fazer as coisas, mas não consegue, fica ali enrolando, né? E não faz o que precisa fazer, o que você até gostaria de fazer. Prazer, eu sou Luana Maria, sou terapeuta holística e não tenho atuado como terapeuta, mas eu também me sinto assim. E nessas ocasiões eu procuro fazer um trabalho para mim, para me harmonizar, para me equilibrar. E eu percebi que se eu me organizasse um pouco, eu conseguiria fazer as coisas que eu gostaria de fazer, que eu preciso fazer. Que às vezes falta um pouquinho de ordem, de organização, e eu não estou conseguindo organizar. Então, eu costumo fazer, né, os trabalhos energéticos para mim mesma. Só que dessa vez me veio um insight assim: quantas pessoas não estão nessa mesma situação? Se é o seu caso, esse vídeo é para você, né? Porque eu vou fazer agora uma sessão e vou gravar essa sessão para todos que estiverem nessa situação de procrastinação, né? De que parece que tem 1000 coisas para fazer e aí a gente acaba não fazendo nada. Então, eu vou realizar uma mesa radiônica agora, vou gravar para que de alguma forma essa energia possa ser trabalhada para vocês também, tá? Para mim e para vocês. Espero que te ajudem, que ajude, que contribua de alguma forma. Eu tenho várias mesas radiônicas, mas hoje eu resolvi fazer a mesa da desprogramação neurobiológica, que trabalha com a energia da desprogramação neurobiológica, né? O que de autossabotagem, o que de crenças, de programas mentais limitantes estão nos impedindo, sabe, de produzir, de fazer, de nos organizar, né? Então, o que a gente tem de limitação aqui que está atrapalhando? Vamos lá? Vem comigo, sejam muito bem-vindos. Então, nós começamos, né, chamando os 4 anjos da criação, tá? Eu vou chamar nesse momento, aproximar, trazer para cá, para esse trabalho, o anjo de polaridade feminina, o anjo de polaridade masculina, o anjo que transcende a todas as polaridades e o anjo da essência divina. Eu vou pedir para os anjos fazerem 2 círculos de proteção, uma proteção em volta do meu portal pessoal, um círculo de proteção em volta dessa mesa. E vou pedir aos anjos para que ancore, né? Ancore a energia de todos que estão sentindo essa energia da procrastinação, da desordem, né? Da falta de motivação, né? Nas suas vidas. Então, eu vou ancorar aqui a minha energia, a energia de todos que estão sentindo, né? O que eu venho sentindo nesse momento. Ancorando aqui, eu vou pedir aos anjos para ativar nesse momento a lei do símbolo e da realidade em todos os portais da mesa. E peço também para ativar dentro de cada símbolo da desprogramação neurobiológica a energia da desprogramação neurobiológica, né? Chamada de DNB. Eu não vou ancorar um tema nessa mesa, né? Específico. Verificando aqui o grau de ancoramento. É divina a realização dessa mesa nesse momento, desta forma, nesse formato. Na verdade, eu não coloquei um tema, mas eu coloquei uma intenção, né? Eu vou deixar a mesa trabalhar de forma inteligente com a intenção, né, de que as coisas fluam, que cada um sinta motivação, né, para cumprir o que precisa ser cumprido e o que a sua essência, né,
fala pra gente cumprir, a gente sabe, né, aquilo que nosso coração, ele sabe. Então, vou deixar a mesa trabalhar inteligentemente, né, atuar com essa energia da desprogramação neurobiológica para eliminar, né, essa procrastinação, para a gente conseguir realizar o que precisa ser realizado. E aqui saiu o portal do cérebro. Então, desprogramando e atualizando tudo aquilo que às vezes está no campo do racional. A gente sabe que tem que fazer racionalmente, cumprir. A gente precisa cumprir, né? Mas a nossa mente parece que não está conectada com o nosso corpo, vamos dizer assim, né? Falta vontade. Então, desprograma e atualiza todas as questões neurológicas que às vezes fazem com que a gente fique procrastinando. Toda a racionalidade, que às vezes a gente só pensa nas coisas, a gente cria, né, necessidades, cria afazeres no nosso racional e a gente quer fazer aquilo, mas será que isso é realmente necessário? Será que isso realmente condiz com a nossa alma, com o nosso plano divino? Então, desprograma e atualiza todas as necessidades que o nosso cérebro cria, né? Das coisas que a gente precisa fazer, das nossas obrigações, dos nossos objetivos e metas que estão desalinhados com o nosso propósito divino, né? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza as questões neurológicas, né? Os TDAHs, por exemplo, né? E todas as outras questões que às vezes afetam, dificultam o nosso rendimento no dia a dia. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E aí saiu o portal da energia da desprogramação neurobiológica, que é esse portal que vai conectar a nossa mente e o nosso coração, né? Sai o portal do cérebro, né, a parte do corpo, e sai a energia da desprogramação neurobiológica, que agora sim a gente pode conectar a nossa mente e o nosso coração. Aqui tem até o desenhozinho, né, do nosso cérebro e do nosso coração, representando a mente e o coração. Eles precisam estar em sintonia, né? A nossa racionalidade, o nosso pensamento, a nossa mente precisa estar em sintonia com aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que faz a nossa alma vibrar, o nosso propósito divino, sabe? Isso precisa estar em sintonia. Então, desprograma e atualiza tudo aquilo que impede que a nossa mente e o nosso coração estejam em sintonia, estejam em harmonia, sintonizados, afinizados. Ativa essa energia da desprogramação neurobiológica em cada célula do nosso corpo, ativando a energia da desprogramação neurobiológica, ativando a energia da desprogramação neurobiológica, ativando a energia da desprogramação neurobiológica, desprogramando todos os pré-julgamentos a respeito desse trabalho, a respeito da energia, a respeito das nossas projeções, do que vai dar certo, não vai dar certo, isso vai transformar, não vai transformar, vai me ajudar ou não vai me ajudar, todas as dúvidas, todos os questionamentos, né? Reseta a nossa máquina, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas crenças para receber a energia dessa sessão. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Reseta, né? Aqui sai o portal de reset, né? Quantas vezes a gente fica revivendo uma situação num looping de situação, sabe? Às vezes aconteceu algo e a gente fica ali agarrado numa mesma situação, não vai pra frente. Então, às vezes a gente também fica querendo repetir alguma coisa ou reviver uma coisa e fica agarrado. Isso impede a gente de ir pra frente, de produzir uma coisa nova, de fazer uma coisa nova, de fazer uma coisa diferente, de entrar no fluxo da vida mesmo, das situações, e a gente fica ali agarrado.
Então reseta. Esse portal aqui é para resetar esse tempo que a gente fica vibrando, né, nesse looping de alguma situação, de alguma energia, de alguma frequência. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma, atualiza e libera, desprograma, atualiza e libera, desprograma, atualiza e libera. Toda situação, todo caminho neural que por hábito faz a gente voltar, né, na mesma frequência, na mesma situação, que a gente fica repetindo. Desprograma, atualiza e libera, pra gente seguir em frente. Desprograma, atualiza e libera, desprograma, atualiza e libera, desprograma, atualiza e libera. Intestino. Desprograma e atualiza toda tristeza, desprograma e atualiza o egoísmo, desprograma e atualiza às vezes a raiva, já que o intestino é o maior produtor de serotonina dentro do nosso corpo. Nosso intestino diz muito do nosso bom humor, da nossa alegria, da nossa disposição. Uma pessoa com o intestino cheio é uma pessoa, ela se torna uma pessoa enfesada mesmo, né? Então desprograma e atualiza tudo aquilo que nos deixa, entre aspas, né, enfesados. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo aquilo que impede a gente de se sentir leve, alegre. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E aí mais energia da desprogramação neurobiológica. Desprogramando e atualizando tudo que impede, tudo que dificulta a conexão da nossa mente e do coração. Desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Espiritualidade. Desprograma e atualiza tudo aquilo que nos desconecta da espiritualidade. Espiritualidade no sentido de acreditar que existe uma força maior, existe um criador de tudo, né? Existe uma unidade em tudo. Essa consciência de que a gente tem essa essência divina em nós, sabe? E às vezes a gente fica desconectado. A gente esquece que a gente é co-criador. Você se sente assim? A gente esquece que a gente pode criar a nossa realidade. E às vezes é isso que eu me sinto quando eu começo a procrastinar. Eu acho que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir, que é muita coisa. Então eu nem começo. Mas a gente esquece que a gente é co-criador. É a desconexão com essa espiritualidade. Então desprograma e atualiza toda a crença de que a gente não vai conseguir criar nada, de que a gente não tem capacidade de cocriar nossa vida em sintonia com um bem maior, com o Criador. Desprograma e atualiza tudo que nos desconecta dessa energia da criação, dessa consciência maior. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Faz sentido, né? Faz sentido. A gente, quando está conectado com essa consciência, a gente, além de escolher os nossos objetivos de acordo, né, com o nosso propósito, a gente tem um poder nas nossas mãos, a gente consegue criar a nossa realidade, a gente consegue ir, fazer, enfim, a gente precisa estar conectado com essa espiritualidade, que na verdade é essa consciência, né? Essa conexão com o Criador de tudo que é.
Qual o próximo portal? Qual o próximo portal? Reset, reset futuro. Muito interessante também esse portal, porque vai desprogramar e atualizar todos os caminhos neurais, todos os pensamentos, todas as crenças, todos os programas mentais limitantes que impedem a gente de nos enxergarmos no futuro, de nos enxergarmos, olha só, criando, realizando, né? Cumprindo o nosso propósito. Quando a gente está nesse estado, né, de procrastinação, é muito difícil a gente conseguir ver a coisa pronta. A gente vê as dificuldades, a gente vê os empecilhos, né, os obstáculos para fazer, mas a gente não consegue se imaginar com aquilo realizado, com os nossos objetivos realizados. Então desprograma e atualiza tudo aquilo que impede, que nos impede de acessar esse estado mesmo de realização, o nosso eu do futuro. Como você quer se ver no futuro? Para agora e faz uma reflexão. Como você se vê no futuro? Desprograma e atualiza tudo aquilo que te impede de acessar esse seu eu no futuro. Faz esse trabalho. E nesse momento, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza tudo que te impede de acessar esse eu do futuro. Em mim e em você. Egoísmo. Muitas vezes a gente procrastina. Vamos refletindo aqui sobre o egoísmo, né? Porque a gente não tá fazendo pra gente. É uma obrigação que a gente precisa fazer para o outro. E aí a gente sente uma desmotivação enorme para fazer o que precisa ser feito. E aí a gente tem a necessidade de fazer as coisas para outras pessoas, para o outro, porque senão a gente sente culpa. Então, nesse momento, no primeiro momento, a gente vai desprogramar a culpa de pensar na gente, dizer não às vezes, né, para outras pessoas e fazer aquilo que o nosso coração pede. Não é egoísmo. Então, desprogramar e atualizar toda a crença que a gente tem de egoísmo. Que às vezes a gente acredita que se você falar não para alguma situação, para alguma pessoa, a gente vai estar sendo egoísta e isso é ruim. Desprograma e atualiza essa ideia de que é ruim a gente pensar na gente, né? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E agora, num segundo momento, a gente vai desprogramar e atualizar também o egoísmo mesmo que a gente carrega dentro de nós. Que às vezes a gente fica procrastinando, pensando só na gente, eu não tô a fim de fazer, não quero fazer, ou enfim, coloca as dificuldades do nosso egoísmo, mas sendo que às vezes a gente pode ser contribuição para o mundo, a gente pode ser contribuição para o outro, e a gente não enxerga o bem que a gente pode fazer para as outras pessoas, para quem depende de nós e para o mundo. Mas isso precisa estar impregnado na nossa alma. Por isso que a gente precisa seguir a nossa alma, por isso que a nossa mente e o nosso coração precisa estar em conexão. Que aí a gente vai fazer pelo outro, não por uma obrigação, mas porque a nossa alma nos empurra, sabe, para fazer algo que vai ser contribuição para as outras pessoas. Desprograma e atualiza todas as formas de egoísmo, todas as crenças de egoísmo, assim, dos conceitos que a gente tem do que é egoísmo. Desprograma e atualiza o egoísmo mesmo, né? Esse sentimento que às vezes impede a humanidade de ser muito mais pacífica, da nossa sociedade ser mais, viver em harmonia, muitas vezes é o egoísmo mesmo, né? Então desprograma e atualiza toda essa necessidade, tudo que leva a gente a pensar só na gente,
né? E não olhar para o outro, não olhar para as necessidades dos outros, não ter empatia com os outros. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Reset geral, resetando todos os caminhos neurais, tudo aquilo que já se tornou um hábito na nossa mente, aquele programa que a gente desinstala e ele vai e se instala automaticamente. Vamos desinstalar mesmo, vamos desinstalar todos os programas mentais limitantes, desinstalar de vez, para que a gente não volte nos velhos hábitos, nos velhos caminhos, nos velhos padrões vibratórios. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Porque às vezes a gente fica um período, não, sai de uma sessão e de qualquer, né, trabalho motivacional, energético, às vezes a gente sai motivado, sai animado, mas aí qualquer situação ou dificuldade ou por hábito mesmo, a gente acaba voltando no ser que a gente era, com as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, os mesmos pensamentos, o mesmo padrão vibratório. Esse portal é para resetar, para desinstalar, atualizar a sua forma de funcionamento, atualizar seus caminhos neurais, para que você consiga manifestar o seu eu no futuro. Senão a gente nunca consegue acessar esse eu do futuro, né, aqui. A gente vai ficar sempre no looping do tempo, indo e voltando para as mesmas situações, para a mesma frequência, né? Então a gente precisa resetar, atualizar a nossa mente, atualizar nossos caminhos neurais, para a gente ir para frente, para a gente seguir em frente. Muito interessante isso. Desprograma, atualiza, libera, desprograma, atualiza, libera, desprograma, atualiza, libera, desprograma, atualiza, libera, desprograma, atualiza, libera. Muito interessante, muito interessante. Os corpos sutis, né, e energéticos, eu sinto de colocar aqui um cristal em cada chakra. Para harmonizar aqui todos os corpos sutis, todos os chakras, né, toda a parte energética do nosso corpo, que ela também influencia. Às vezes a gente tá assim, né, nesse estado de não conseguir fazer, de ficar enrolando, procrastinando. De onde que é daqui da espiritualidade? E às vezes é a nossa energia, né? A gente tá com nossos chakras desalinhados, desequilibrados, nosso corpo sutil está tudo bagunçado. Isso acaba refletindo na nossa vida material, né? Como a gente manifesta isso na nossa vida. Então, nosso corpo energético precisa estar equilibrado também. Então, desprograma e atualiza tudo, todos os motivos, tudo que acaba desequilibrando os nossos chakras, nossos corpos sutis, nosso corpo energético, né? A nossa parte energética. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todos os motivos, tudo que gera o desequilíbrio nos nossos chakras e corpos sutis. Com tudo aquilo que a gente às vezes se conecta, né, que desequilibra. Às vezes a gente vê um filme que pode desalinhar nossos chakras, a gente pode experimentar uma situação que pode desequilibrar algum chakra, algum sentimento desequilibra algum chakra. Às vezes o contato com alguma pessoa, algum lugar, pode afetar o nosso equilíbrio e desequilíbrio do nosso chakra. São vários os motivos que desequilibram o nosso chakra. Então aqui a gente desprograma e atualiza todos os desequilíbrios do chakra e atualiza com a harmonização desses chakras, dos corpos sutis. Porque a nossa mente também ela pode equilibrar e desequilibrar os nossos chakras. Então que a nossa mente possa entrar num padrão vibratório de manter o equilíbrio dos nossos corpos sutis e dos nossos chakras a partir de agora.
manter uma frequência que faça com que os nossos chakras se mantenham equilibrados, né? Desprograma e atualiza todo pensamento, toda frequência, todo sentimento que desequilibram os nossos chakras, mantendo-os harmonizados, equilibrados, ajustados. E os nossos corpos sutis também. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. E o pêndulo girou no sentido anti-horário, significa que essa mesa, ela já cumpriu sua finalidade, né? Então, o que a gente trabalha aqui? O intestino, o cérebro, né, na parte do corpo. A gente trabalha muito reset geral, reset do tempo, reset da vida futura, o egoísmo, a espiritualidade, energia e a parte energética do nosso corpo. A gente trabalha a conexão com a nossa mente e o coração. É isso, é isso. Espero que essa mesa possa ser contribuição, né, para vocês, da mesma forma que eu tenho certeza que vai ser contribuição para mim também. Então, para encerrar, eu vou pedir os anjos agora para ativar as leis do micro e do macrocosmos. Vou pedir aos anjos para ativar a lei da vibração empática e a lei da correspondência. Vou verificar aqui no relógio o quanto esse trabalho foi efetivo, se serão necessárias mais sessões. Sim, né? Acredito. Isso. O pêndulo diz que sim, mais algumas sessões. Mas por hoje foram esses portais trabalhados. Se a gente absorver a energia desse trabalho, desses portais, eu acho que a gente já pode promover bastante mudança, né, positiva na nossa vida, eliminando a procrastinação, alinhando, né, com a nossa mente e o nosso coração. Eu acho que a gente consegue superar essa procrastinação e realizar o que a gente precisa realizar o nosso propósito, realizar, né, os impulsos da nossa alma mesmo. É isso, agradeço aos anjos da criação, agradeço vocês. Depois vocês me contam como que foi, como que reverberou essa energia dessa mesa da desprogramação neurobiológica na vida de vocês. Beijo grande.